Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais esse momento de estudo e de reflexão, o qual eu convido a vocês para podermos estar ampliando nossos horizontes de entendimento. Vamos conversar um pouco hoje sobre o Livro dos Espíritos na sua questão primeira, que tem como pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem para Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, lembro que quando li pela primeira vez essa questão, achei ela tão simplória, porque inteligência suprema, claro que concebemos Deus como a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, também, porque acreditamos que Ele criou todas as coisas. Mas com o passar do tempo, com o estudo, juntando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vamos ampliando os nossos horizontes de conhecimento e começamos a perceber a riqueza do conhecimento que é contido às vezes em frases simples, pequenas, como todos os ensinamentos que o Cristo deixou para a gente. Poderíamos então, para tentar nos aprofundar nessa questão, imaginar um grande oceano de inteligência. Imaginemos uma inteligência do tamanho de todo o universo. Essa inteligência se manifestando no tempo e no espaço para todos os lugares. Então, num determinado instante, uma pequenina parcela dessa inteligência se individualiza com uma missão simples de poder condensar um pouquinho de energia e transformá-la em matéria. Nesse instante surge um átomo, pequenino tijolo da estrutura material do universo. Os Espíritos nos falam que o universo é constituído do princípio inteligente de Deus, que em um estado de transformação forma o elemento material. Hoje, com o estudo da ciência quântica, os cientistas nos têm afirmado: a matéria é energia coagulada. Então, vamos observar que uma pequenina quantidade de inteligência simples, elementar, com única função de dar ordem a uma pequenina quantidade de energia para que ela então se materialize e comece a cumprir a sua função na constituição de todo o universo. Mas esse pequenino pedacinho de inteligência, ele também, submetido à lei da evolução, começa a progredir. Então, aquela inteligência que controlava aquela quantidade única de energia recebe agora o progresso da inteligência e passa a controlar uma segunda quantidade de energia. E esse átomo simples de hidrogênio se torna um átomo de hélio. E aí, então, esse princípio inteligente, ele começa a estagiando no processo evolutivo através da matéria, crescendo em inteligência, assumindo cada vez mais funções mais complexas, até chegar aos elementos materiais mais complexos que temos na natureza. Então, num determinado momento também, observamos que surge uma segunda inteligência coletiva, porque aquela inteligência simples se une a uma outra e formam uma pequenina molécula. E aquela molécula, então, já tem uma tarefa, uma inteligência coletiva de coordenar aquelas três inteligências menores. E aí, com a complexidade do desenvolvimento, nós vamos chegar no reino mineral, onde vemos um agrupamento de moléculas, um agrupamento de átomos, dando forma a uma pedra. Ali não existe o caos, ali existem pequeninos núcleos de inteligência
que vão cumprindo o seu papel, a sua tarefa de transformar energia em matéria, a condensando, e vão aprendendo a vivendo em coletividade energeticamente falando, dando forma ao mundo material, o qual nós conhecemos. E aí, essa inteligência continua a progredir. E temos Leon Denis com uma afirmativa poética que diz que a consciência dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. Aprendemos com os espíritos que Deus cria a inteligência simples, elementar, e ela, com o auxílio da lei do progresso, vem então conquistando, passo a passo, a sua grandeza em conquistas cada vez maiores e mais complexas. Num vegetal, aquela inteligência está aprendendo a respirar, a tirar dos elementos da natureza a energia que precisa para sobreviver. Nos animais, aquela inteligência já começa a desenvolver os instintos de preservação e tantos outros valores. E vamos vendo que no universo tudo faz parte de um coletivo de progresso, de inteligência que vai crescendo e cumprindo a sua tarefa. Para nós ainda é muito difícil conseguir observar essas inteligências funcionando ao nosso redor. No nosso imediatismo diário, tornamos-nos muito céticos a esses valores porque temos a nossa vida prática a cuidar. Mas eu costumo até afirmar, podemos olhar para uma parede e ver Deus. Por quê? Porque ali existem inteligências que estão trazendo ordem, que fazem com que, por que aqueles átomos não se decompõem, por que tudo tem forma, por que tudo segue leis que são a expressão de toda essa ordem no universo. Então, quando vemos uma parede de pé, ali nós observamos que existem forças, inteligências que estão atuando para que aquele elemento exista e se expresse. Com isso, então, aprendemos que desde a inteligência mais simples às inteligências mais complexas, tudo emana dessa inteligência primordial que os espíritos nos falam, que é Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esta argamassa que permite que todo o universo material e espiritual exista é a emanação deste Pai, que por enquanto temos muita dificuldade em conceituar, de compreender, porque o limite de nosso entendimento ainda é muito, vamos dizer, rudimentar para podermos alcançar todo esse entendimento. Mas vamos observando esta grande sabedoria que é compreender esse estado de ordem que o universo nos proporciona. Porque nas nossas limitações, às vezes não conseguimos perceber esta ordem. Às vezes, coisas que para nós achamos que são ruins, mas que no fundo depois se mostram trazendo informações, valores, conceitos, experiências que fazem com que nós progridamos mais à frente. Então, naquele momento em que não temos a capacidade de compreender aquela situação, aquela circunstância, tudo parece em desordem. Mas, com o passar dos anos, a gente diz, puxa vida, aprendi tanto com aquela situação. Então, vejam o grande projeto pedagógico que é a criação de Deus. Quando nós falamos que a Terra é uma escola. Sim, é uma escola. Todas as inteligências, desde as mais simples, estão estagiando para que possam se desenvolver em conhecimento nas questões mais simples, até atingir questões dos sentimentos mais elevados. Como Jesus mesmo em suas promessas fala, vou para preparar o caminho para que aonde eu esteja,
lá esteja todos vós. Diz também que eu e o Pai somos um só. Então observemos, queridos, que o caminho do progresso, a lei do progresso, através da supervisão desses irmãos mais velhos, dessas inteligências supremas, estão nos conduzindo para que atinjamos uma condição de entendimento plena de todo o sentido da verdadeira vida. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre.